Dona André, o patrocínio é de nós mesmos, né, dona André? Vamos lá. Deixa eu passar para esse assunto aqui, a gente vai conversar ao longo da live aí, tá? Vamos lá. Casa Branca diz que não descarta a remoção da Rússia do SWIFT, né? A Casa Branca negou as informações publicadas mais cedo que sustentam que os Estados Unidos e a União Europeia abandonam os planos de desconectar a Rússia do sistema SWIFT. Os Estados Unidos não descartam cortar os bancos russos do sistema global de pagamento, SWIFT, como forma de sanção a uma suposta invasão russa à Ucrânia. Tal impossibilidade, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. Ele acrescentou em Washington, continua a cooperar estreitamente com seus colegas europeus em relação às possibilidades e consequências graves para a Rússia, caso ele invada a Ucrânia. Os comentários foram feitos em resposta à publicação do jornal alemão, aí eu não vou, Handelsblatt, né, que informou os governos ocidentais não estão mais considerando boicotar a participação da Rússia no SWIFT. Você quer que eu diga uma coisa? Não vão boicotar a Rússia no SWIFT. Essa é a grande verdade. É porque o Biden soltou essa lá atrás. O Biden, pessoal, está imbuído de um sentimento de salvar os oligarcas ucranianos que patrocinaram. A gente sabe que isso é delicadíssimo, fica igual história de imunizante. Se você falar, vira notícia falsa, apesar de ter ampla documentação, com prova vídeo, tudo que você possa, até o laptop do filho do Biden, com toda essa comprovação, foi parar nas mãos do FBI e foi lacrado para não aparecer, né? A relação entre a família Biden com a grana da Ucrânia é fortíssima. Então, a Europa não está querendo bancar essa aventura do Joe Biden em um confronto direto com a Rússia, onde quem vai sair mais prejudicado seja a própria Europa, consequentemente, os membros da OTAN, né? Acredito que fora da Europa, na OTAN, acho que só Estados Unidos e Canadá, não sei se tem outros países aqui de cabeça, não lembro, mas para o Biden bancar essa retórica é muito fácil, mas na real isso seria um prejuízo gigantesco. Outra coisa, com relação ao boicote a bancos russos, ele na prática ele não é implementado, mas eu posso contar, por exemplo, uma experiência rápida sobre isso. Em uma das reuniões que nós tivemos no Brasil com os BRICS, eu não lembro se foi já na de 2019 ou se foi, porque eu já participei de tantas, às vezes pode me falhar, mas eu lembro que nós estávamos muito à frente, não, foi no governo Temer ainda, e houve um evento no Itamaraty, entre Brasil e Rússia, não foi BRICS, foi Brasil e Rússia, e eu era um dos conselheiros no Itamaraty, em Brasília, e uma das vertentes era o debate da questão econômica. A Rússia estava vivendo um momento positivo, inclusive, eu acho que nesse momento foi quando ela ultrapassou o Brasil em termos de PIB, por muito pouco, mas ultrapassou, e os bancos russos estavam abarrotados, inclusive de dólares, para negociar com empresas brasileiras. E eles pediram espaço, e uma das searas a serem montadas, né, uma das mesas redondas a serem, era para o setor bancário. E a coisa foi tão difícil de ser montada entre Rússia e Brasil para isso, que o pessoal chegou a conversar comigo, que eu estava lá discutindo o painel de defesa, aí disse, dá uma força lá, porque vieram grandes bancos, inclusive bancos de investimentos com bilhões de dólares russos, que querem investir aqui em situações, parcerias com o Brasil, e querem colocar na mesa para conversar Bradesco, Itaú e tudo mais, que são os grandes bancos nacionais, né? Nem existia essa febre de bancos digitais hoje, então você só tinha os bancos. E todo mundo agendou. Olha, eu vou dizer uma coisa, não foi ninguém. Internamente houve o boicote. Os senhores que mandam, na verdade, nesses bancos, que não são esses presidentes que a gente vê na imprensa, né? Diz, não vai. E foi uma vergonha. Eu estava lá, isso foi dentro do Itamaraty. Então você nota como há um boicote a esse tipo de capital, né? Realmente muito complicado. O problema do mundo, pessoal, as pessoas se enganam com essa farsa da TV aí de falar de crise econômica e os bancos e o juro. Pessoal, para países, para o sistema, o dinheiro é problema para nós.
Tá? Existe dinheiro no mundo. É que tem quem controle para quem esse dinheiro vai, para onde vai e para onde pode ser investido. Né? Isso é algo mais complexo que eu nem sei se cabe falar aqui numa live aberta. Às vezes eu tento explicar na live de membros, às vezes eu sou bem sucedido nisso, às vezes não, até porque me falta tempo. Né? É um assunto muito extenso e não é a minha praia. Eu acabei participando dessa situação justamente para tentar salvar uma reunião, porque o pessoal chega a marcar e não vai. O SWIFT, para quem não sabe, é uma espécie de Câmara de Compensação Bancária Internacional. Né? Quando você emite um pagamento para alguém, por exemplo, no sistema brasileiro, um cheque ou, enfim, uma transação, existe uma câmara que transfere esse recurso de uma pessoa para outra. Né? Aqui, por exemplo, você faz uma doação aqui no Pix, você tem lá a conta de saída, né? Sei lá, da Ivone, da Yara, e a conta de chegada, por exemplo, minha aqui do Moisés. Então você tem 2 indivíduos e tem um sistema que compensa isso. A nível mundial, não há legislação, vamos dizer assim, que integre isso de forma muito natural. Então você tem os grandes sistemas de compensação bancária, que são sistemas que interagem entre os bancos centrais pelo mundo. Né? E você tirar um país desse sistema significa que aquele país não conversa financeiramente mais com o resto do mundo. Olha, eu acredito que se tem algo que pode ser um estopim para que um país não espere falir para entrar em guerra, é esse. Então, essa talvez seja uma das ideias mais estúpidas que podem ser adotadas. Tinha que vir do tio Joe, porque a gente sabe, talvez seja parte do seu quadro senil, né? Com todo respeito aí à autoridade dele lá. Mas isso é você pedir para ter uma guerra, porque se você tirar um país como a Rússia, que dentro do processo mundial está entre as 10 maiores economias do mundo, se você faz isso com um país que tem arco e flecha, aí beleza, os caras vão ficar, sei lá, fazendo a dança da chuva para ver se resolve. Mas se você faz isso com uma potência militar, uma das 3 maiores do mundo, aí você pode esperar que a resposta, né, não será uma resposta bem, vamos dizer assim, gentil. Né? Então, acredito que isso não ocorrerá. É mais um devaneio do tio Joe, teve que vir defender isso, e acredito que isso é motivo suficiente para ser um estopim de um conflito de larga escala. Tá? Vamos lá, a Rússia responderá com medidas técnico-militares se propostas de segurança forem rejeitadas. Vamos tentar ler aqui para entender o que isso significa. Olha, essa primeira parte aqui já valeu uma análise, pessoal. Dá like aí, se inscreve e compartilha. A gente entra nessa segunda parte agora aqui. Tá? Rússia responderá com medidas técnico-militares se propostas de segurança forem rejeitadas. A atual situação crítica é resultado da expansão da OTAN, pelo que devem ser tomadas medidas proporcionais, afirmou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. A OTAN sabe como Moscou responderá às propostas russas de garantias de segurança na Europa, se não forem aceitas. Né? O vice-ministro das Relações Exteriores russo. Na opinião de Grushko, né? Alexander Grushko, né? Tudo vai depender de como a situação evoluirá, do potencial militar que venha a ser utilizado com nossos interesses. O alto responsável russo referiu que as respostas russas para reformular a segurança europeia têm em conta a reciprocidade das medidas de redução de escala, mas que seria errado fazê-las totalmente proporcionais, tendo em conta o que foi feito na OTAN até agora. A Rússia não se deixará intimidar pela ameaça de sanções esmagadoras dos Estados Unidos, diz o embaixador. O vice-ministro de Relações Exteriores sublinhou: não é necessário falar de simetria absoluta, pois a atual situação crítica é resultado de alargamento proveniente de aproveitamento militar dos territórios dos nossos países. A infraestrutura militar se aproximou centenas e milhares de quilômetros das fronteiras russas, resumiu Alexander. Né? Deixa eu explicar uma coisa aqui, que o que ele falou aqui vocês já me ouviram dizer. Essa história, esse pensamento do Ocidente,
de que as medidas de retaliação são sempre proporcionais, ou seja, eu te xingo, você me xinga, né? Eu vou dar um tapa, você dá outro tapa. Isso é para o mundo civil, pessoal, para regular as relações na sociedade. No mundo selvagem, um tapa pode ser respondido com um tiro de fuzil, entendeu? Você não vai esperar enfraquecer para reagir. Isso é uma medida, vamos dizer assim, não eficaz de vencer uma batalha, né? Então, a medida, como eu conversei agora, a medida de sanções em retirar, por exemplo, a Rússia do programa do controle do SWIFT, né, das trocas de SWIFT, é uma medida, né, que simplesmente pode levar o país a tomar um ato de desespero antes do seu empobrecimento, porque isso gerará um empobrecimento. Além do que isso, vamos lá, qual é a vantagem, qual é o motivo de se tentar congelar, tirar um país do SWIFT ou congelar recursos dos oligarcas russos? É que a própria oligarquia russa comece a pressionar o Putin a recuar, tá? Aí você vai ter que fazer o seguinte exercício. Não sei se você já ouviu essa análise, mas imagina assim. Aliás, nem eu ouvi, é uma análise original nossa aqui. Imagina que diante dessa situação, o Putin se coloque na situação de recuar e ser humilhado, alguém que só vem colecionando vitórias, e recuar para atender os seus oligarcas, ou fazer a disruptura da situação, vamos dizer, de normalidade civil e partir para um estado de guerra, onde a opinião de ninguém mais importa. Entendeu? Você coloca no corner o teu oponente de uma maneira que ele fica sem saída. Aliás, o Sun Tzu, né, fala muito sobre isso. Você sempre tem que deixar um caminho de saída para o teu oponente. Você não pode encurralar ele de uma forma que a única resposta possível seja o tudo ou nada, né? Então, tecnicamente, estrategicamente, seria uma péssima medida, né? Vamos lá? Mais uma análise aí, ó. Dá like, se inscreve e compartilha. Vamos lá. Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a Curtas do Pátria e Defesa, o nosso canal, olha, com análises bem mais reduzidas aqui para você. São vídeos com até 5 minutos ali de análise bem objetivas sobre pontos específicos das nossas lives que nós debatemos diariamente ali por mais de 2 horas, né, por dia. Aqui no canal Curtas do Pátria, você verá isso de forma compactada, né, com recortes ou vídeos originais com até 5 minutos de duração, para que você possa aqui acompanhar esse trabalho. Para isso, eu vou pedir para você, olha, nesse momento, você chega junto, dá uma olhada aqui do lado, essa é a sua página, aqui você se inscreve e aperta aqui, ó, no botão do sininho e marca todas. Pronto, você já fez isso. Agora é só curtir e compartilhar com os amigos. Te espero todos os dias aqui com vídeos às 7h15 da manhã, ao meio-dia e 45, às 15h45, às 17h45 ou em qualquer outro horário aqui. Mas de 3 a 4 encontros diários nós teremos aqui no canal Curtas do Pátria. Te espero aqui. Um forte abraço a todos e fui!